abaixo de 100 anos, quer ir, só procurar o departamento Atitude. Amém? Também vai ser bênção. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, queridos? Nós vemos aqui nesses versículos uma história de resgate. Alguém que foi resgatado pelo Senhor Jesus. Zaqueu, ele chefiava um grupo de cobradores de impostos. Grupo de cobradores de impostos a serviço de Roma. E esse trabalho, querido, era considerado infame aos olhos dos judeus, Embora o nome de Zaqueu tinha um significado que não tinha nada a ver com as suas atitudes, porque o significado do nome Zaqueu é puro ou justo, o comportamento de Zaqueu não condizia com isso, com o significado do seu nome. Pois normalmente a riqueza dos cobradores de impostos provinha de coletas extras, de tributos extras, ou de extorsões às pessoas. O nome de Zaqueu significava justo, significava puro, mas não condizia com o seu comportamento, com o comportamento que ele tinha. E nós vimos aqui nesse texto que esse homem, esse cobrador de impostos, que chefiava um grupo de cobradores de impostos, que levava uma vida escusa, que levava uma vida, querido, sem princípios, sem valores. Nós podemos ver que a Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó, e Zaqueu ouviu falar de Jesus. E no momento em que Zaqueu ouve falar de Jesus, ele quis tirar sua própria conclusão sobre o Senhor, sobre Jesus. E a Bíblia diz
que o seu desejo, a sua determinação de ver Jesus, de conhecer Jesus, levou ele, querido, a ter esse encontro com o Senhor. Porque o seu desejo, a sua determinação fez com que ele não só vencesse uma limitação que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, e isso o limitava no meio da multidão, o limitava de enxergar Jesus, mas também a sua determinação fez com que ele subisse em uma figueira brava. Ele estava determinado em ver Jesus, ele estava determinado em conhecer Jesus naquele dia. E essa determinação, esse desejo, fez com que ele rompesse com todas as dificuldades, com a limitação física que ele tinha, com a limitação que a multidão colocava para ele, que limitava ele. A Bíblia diz que ele corre à frente dessa multidão, sabedor por onde Jesus ia passar, onde Jesus passaria, ele corre à frente dessa multidão, e diz a Bíblia que ele sobe em uma figueira brava, em outras tradições diz um sicômoro. Ele sobe. E no momento em que Jesus estava passando exatamente por aquele lugar onde Zaqueu estava, em cima daquela figueira brava, a Bíblia nos mostra que Jesus se volta. A atenção de Jesus agora é dirigida a Zaqueu. Em momento algum, querido, há um outro relato do encontro de Jesus com este homem. É interessante que ao vê-lo em cima daquela árvore, em cima daquela figueira brava, Jesus chama este homem e o chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou dormir em sua casa. Em outras traduções diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar em tua casa. Uau! Aqui estava começando, querido, o resgate deste homem. Zaqueu foi resgatado da morte para a vida. Amém, queridos? Zaqueu foi resgatado da morte para a vida. E como que isso aconteceu? Como que isso se deu? Primeira coisa, querido, Zaqueu reconhece que a vida é muito mais do que simplesmente correr atrás, querido, das coisas naturais da vida. Primeira coisa é que Zaqueu reconhece isso. Ele reconhece que a vida é muito mais do que simplesmente correr atrás das coisas naturais da vida. E por isso ele deseja conhecer Jesus, por isso ele deseja ver o Senhor. E aqueles que, assim como Zaqueu, deseja conhecer o Senhor, desejam receber do seu Espírito, desejam aprender mais sobre a palavra do Senhor, estes que têm este desejo, estes nunca serão decepcionados. Zaqueu foi impulsionado por esse desejo de querer conhecer quem era o Senhor, e se esforçou para isso, se esforçou para ver o Senhor, se esforçou para conhecê-lo, e não foi decepcionado, porque no momento em que Jesus estava passando por aquele caminho, Jesus se reporta a Zaqueu, Jesus se direciona a Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa.
Mas para isso acontecer, Zaqueu precisou reconhecer que a vida é muito mais do que simplesmente correr atrás das coisas naturais. Oh, meu irmão, a vida é muito mais do que isso. Nós valorizamos tantas coisas na vida e esquecemos do que é primordial. Nós corremos atrás de tantas coisas, corremos atrás, querido, de melhorar a nossa vida financeira, corremos atrás de melhorar o nosso currículo profissional, corremos atrás, querido, de tantas coisas, e esquecemos do que é primordial, esquecemos das coisas eternas, esquecemos das coisas do céu. E por isso, às vezes, vivemos uma vida infeliz, onde nada sacia, onde nada está bom, onde nada, querido, gera satisfação, porque na grande verdade falta essa sede, falta essa fome, falta esse desejo, querido, em conhecer mais o Senhor, falta esse desejo, querido, de querer se envolver com as coisas celestiais, com as coisas espirituais, com as coisas, querido, que vêm do céu. E veja bem, querido, estou aqui pregando e não estou dizendo que nós não devemos, querido, melhorar as nossas qualificações naturais, que nós não devemos valorizar, querido, o estudo, valorizar a nossa família, valorizar o trabalho, a vida profissional. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que estas coisas, elas não podem estar acima daquilo que é essencial, daquilo que é vital, que é a vida com o Senhor, que é a vida com Deus. Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um momento ímpar na história. E o que eu vejo às vezes, querido, é que nós que somos aqueles que professam a fé no Senhor, em vez de nós, querido, buscarmos as coisas celestiais, de nós mostrarmos verdadeiramente a quem nós servimos, nós estamos acuados, escondidos, buscando o nosso próprio bem-estar, buscando a nossa própria vontade, e não a vontade de Deus, de manifestar aquilo que verdadeiramente Deus é. Um povo, querido, que está encolhido, um povo que está, parece que encurralado, diante das dificuldades que Zaqueu teve. Aí talvez você fale, bispo, mas a dificuldade que Zaqueu teve não é a dificuldade que o mundo está vivendo. Mas para Zaqueu, querido, essa dificuldade era algo grandioso naquela época. Era algo grandioso para ele. Mas a Bíblia diz que ele correu à frente da multidão. Ele foi à frente daquilo que impedia ele. Ele saiu correndo. E hoje o que nós estamos vendo não é uma igreja que corre em direção ao Senhor, e pelo contrário, uma igreja que tem se escondido, que tem entrado na caverna. Oh, meu irmão, sabe, querida, a gente esquece de algumas coisas essenciais. Às vezes a gente anda no piloto automático e esquece que existe céu, e esquece também que existe inferno. A gente às vezes fica andando no piloto automático e esquece dessas coisas. Esquece, querido, que a segunda volta de Jesus está para acontecer, que Jesus vai voltar e que Ele vai buscar, querido, os seus.
A gente esquece disso. A gente acha, querido, deixa eu dizer algo, desde eu menino, desde eu criancinha, eu ouço falar da volta de Jesus, que Jesus vai voltar. Terça-feira que vem faço 44 anos. Tem 44 anos que eu ouço que Jesus vai voltar. Eu quero dizer algo para você. A volta de Jesus está mais próxima do que 44 anos atrás. E eu vou dizer algo, isso não é conto, querido, da carochinha. Isso é uma realidade. Isso faz parte da agenda de Deus. Jesus vai voltar. E eu quero dizer algo, querido, para você e para mim. Jesus não vai voltar na mesma condição da primeira vinda, porque a primeira vinda ele veio como Salvador, a segunda vinda ele virá como juiz. Zaqueu reconheceu que a vida era muito mais do que simplesmente correr atrás das coisas naturais da vida. Zaqueu, em segundo lugar, ele passou a ser impulsionado por essa sede de conhecer Jesus. Essa necessidade, essa sede de chegar a Jesus, fez com que nada impedisse, nada ficasse entre ele e o seu desejo, ficasse entre ele e a sua sede de conhecer o Senhor, a sua vontade de conhecer a Deus, a sua sede pelo Senhor, querido, fez com que Zaqueu rompesse com tudo e nada foi capaz de ficar entre ele e Jesus. O encontro de Jesus com Zaqueu foi algo tão magnífico. A Bíblia diz, porque Jericó era uma cidade de religiosos. Havia ali uma porção de sacerdotes e de levitas em Jericó. Jericó era uma das cidades mais importantes daquela época. Jericó é uma das cidades, ou melhor dizendo, talvez a cidade mais antiga, querido. Jericó tinha uma importância muito grande, e ali era lugar de religiosos. Tanto é que quando Jesus declara, Zaqueu, hoje eu vou dormir em sua casa, a Bíblia diz que esses religiosos começaram a indagar, porque sabia que Zaqueu era um pecador, sabia que Zaqueu usava de meios escusos, ilícitos para arrecadar impostos, ele extorquia as pessoas. E os religiosos questionaram isso. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus é aquilo que o Salmo 139 diz, que o Senhor, Ele sonda e nos conhece, sabe, querido, de cada palavra que sai da nossa boca, antes mesmo de nós proferi-las. Terceira coisa que eu vejo aqui é que Jesus, Ele sonda e conhece o coração de cada ser humano. Jericó era essa cidade de líderes religiosos. Havia ali um numeroso número de sacerdotes, de levitas. Mas foi na casa de um publicano, de um cobrador de impostos, de um pecador, que Jesus resolve se hospedar. Sabe por quê? Porque no meio daquela multidão, muitos se escondiam na capa da religião. Muitos se escondiam, querido, na capa das boas obras. Mas Zaqueu não. Zaqueu não se camuflou.
Zaqueu não se escondeu nos seus erros, pelo contrário, ele foi humilde. Ele reconhece os seus pecados, ele reconhece os seus erros, ele reconhece a sua necessidade de salvação. Quando as pessoas, os religiosos, arrazoaram dizendo isto, Zaqueu diz: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir, eu quero restituir 4 vezes mais. Reconhecimento dos seus pecados, reconhecimento dos seus erros. Não foi alguém que se camuflou, não foi alguém que se escondeu, não foi alguém que vestiu uma capa de religiosidade, não foi alguém que vestiu uma capa de boas ações. Porque não adianta isso, querido, essa capa de religiosidade, essa capa, querido, diante do Senhor. A Bíblia nos mostra que Ele conhece o coração de cada ser humano. Ele te conhece aqui dentro da igreja, te conhece no seu trabalho. Ele te conhece aqui dentro da igreja e te conhece na sua casa. Ele te conhece aqui dentro da igreja e sabe cada lugar que você frequenta fora da igreja. Ele sabe. Ele sabe. Quando Zaqueu declara isso: Senhor, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha e diz: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve resgate nesta casa, porque este também é filho de Abraão. E o Filho do Homem não veio senão buscar os perdidos, buscar aqueles que estavam doentes. Oh, meu irmão. Não adianta, querida, uma carinha de crente. Não adianta, querido, uma roupagem de crente só. Jesus conhece aqui, ó. Ele conhece aqui, ó, o íntimo de cada um de nós. Não adianta palavras bonitas. Não adianta, querido, do Senhor ninguém se esconde. Jesus viu o coração de Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou hospedar na sua casa. Que coisa linda, irmão. Hã? Sim ou não? Jesus em carne e osso dormindo na sua casa. Ah, meu irmão. Eu nem dormia. Sim ou não? Eu nem dormiria. Eu ficaria olhando para ele assim, vendo cada suspirar dele. Jesus conhece o coração de cada ser humano. Para encerrar, querido, Jesus é aquele que está disposto, sempre está disposto a atender aquele que o busca. Sempre. O Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava passando por Jericó e ele estava a caminho de Jerusalém. E mesmo faltando, querida, poucos dias para a sua crucificação, ele continuava a salvar, ele continuava a atender aqueles que o buscavam. Jesus sempre está disposto a atender aqueles que o buscam. Amém, queridos? Zaqueu foi resgatado da morte para a vida, porque reconheceu que a vida era muito mais
muito mais do que simplesmente correr atrás das coisas naturais da vida. Zaqueu foi resgatado da morte para a vida, porque não se camuflou, mas se humilhou e reconheceu a sua situação de pecador. Zaqueu foi resgatado da morte para a vida, porque ele, querido, porque ele se colocou diante do Senhor, ele buscou, ele foi impulsionado por uma sede de conhecer Jesus, uma sede de conhecer Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. E eu quero dizer algo para você. Assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, de igual modo, o Senhor, querido, pode fazer e faz no coração daqueles que, embora são falhos, mas desejam mudar, desejam transformação, desejam mudança. E para isso, querido, eles não se importam, e eles não se cansam de humilhar-se diante do Senhor, de humilhar diante de Deus. Assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, de igual modo Ele pode fazer na vida daqueles que se humilham e reconhece sua situação de pecador, de que necessita de Deus, de que necessita do Senhor. Amém, queridos? Zaqueu foi resgatado da morte para a vida. Amém? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Queria que você fosse sincero com o Senhor agora. Talvez você é daqueles que tem corrido atrás de tantas coisas. Você que me assiste, você que está aqui no salão, talvez você tenha corrido, se esforçado por tantas coisas. Se esforça pelo seu trabalho, pelos seus estudos, se esforça pela sua família, se esforça, querido, por tantas coisas, pela sua vida profissional. E tem faltado esse esforço para as coisas que é de Deus. Talvez você é daqueles que, por causa das boas obras, você acha que é melhor do que todo mundo. Zaqueu subiu em cima de uma árvore, ele não se escondeu de ninguém. Todos ali sabiam que ele era um publicano, um cobrador de impostos. E ele sobe em cima de uma árvore. Ele fica ali no pedestal da cidade, reconhecendo que precisava de Jesus, que precisava encontrar a Ele, aquele que é a fonte da salvação, aquele que é a fonte que resgata o homem da morte para a vida. Senhor Jesus, oramos nessa noite, nos colocamos diante do Senhor, Pai, e entendemos que assim como o Senhor fez, assim como o Senhor, ó Deus, se hospedou na casa de Zaqueu, de igual modo o Senhor pode também, Senhor, fazer na vida de cada um de nós aqui, Senhor. De igual modo o Senhor pode se hospedar, o Senhor pode habitar, Deus, na casa de cada um aqui, Senhor. Basta, Senhor, nos humilharmos diante do Senhor.
Basta buscarmos o Senhor com sede, com fome, com desejo, com verdade, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui. Que cada um de nós, Senhor, essa noite, possamos sair daqui refletindo, Senhor, nesta palavra. De como que nós temos levado a nossa vida espiritual. De como que nós temos levado a nossa vida com Deus. Senhor, em nome de Jesus. E que possamos ser resgatados, Senhor. Oh Deus, porque às vezes queremos o resgate de tantas coisas. Queremos o resgate na vida financeira, queremos o resgate na vida profissional, queremos o resgate nas coisas naturais dessa vida, e esquecemos, ó Deus, de orar e dizer: Deus, me leva, Senhor, a ter o resgate na vida espiritual, que eu possa voltar a ser como um dia eu fui, que eu possa ter sede da Tua presença como um dia já tive, que eu possa, Senhor, amar a Tua casa como um dia eu já amei, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos por isso, Senhor. Ah, Deus, que haja esse despertar em nós, ó Deus. Senhor, quando eu falo em nós, eu digo, Senhor, a partir de mim mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, por nós, que haja esse despertar no nosso meio, que haja esse despertar em nossos corações, meu Deus, que nós não sejamos daqueles que se esconde no meio da multidão, mas que sejamos daqueles, Senhor, que sobe em cima, Senhor, ó Deus, de um lugar alto e diz: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu estou aqui, que Tu possas me chamar, que Tu possas me ver como o Senhor viu Zaqueu, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que esses dias, meu Deus, do resgate, essa série que estaremos, ó Deus, nestas próximas quartas-feiras, que possamos orar por isso, que esse seja o desejo do nosso coração, o resgate na vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, aleluia, amém, queridos. Que esse seja o nosso desejo. Essas próximas quartas-feiras vamos estar com essa série, Quarta do Resgate. Que esse seja o seu desejo, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sábado temos aqui o café conosco às 9 da manhã, em nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar